Olá, eu sou o professor Antônio Condino Neto, médico imunologista do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Hoje eu gostaria de comentar com mais detalhe a questão dos anticorpos frente ao COVID. Trata-se de uma infecção viral, né? Os vírus, eles são patógenos com uma capacidade de disseminação e infecção muito rápida. E um dos principais mecanismos de neutralização dos vírus, né, e mesmo de controle e cura da infecção viral, é justamente a produção de anticorpos neutralizantes. Os anticorpos são moléculas de natureza proteica, na verdade glicoproteica, tem uma região delas que recebe adição de carboidratos, e isso dota os anticorpos de uma característica funcional e uma capacidade de reconhecimento muito grande. Os anticorpos têm uma porção deles, uma região que é sempre constante e uma região que é variável. Isso tudo codificado por vários genes que nós temos em nosso corpo. Então, devido a essa grande variabilidade dos anticorpos, nós temos a oportunidade de responder a milhões de tipos de antígenos e patógenos. Então, essa é uma boa notícia. E nós, humanos, estamos respondendo ao COVID, à infecção do COVID, ao coronavírus, visto que, dentre os testes que são oferecidos, está a detecção de anticorpos IgM e IgG. A IgM é o anticorpo que caracteriza uma resposta aguda, recente, e a IgG é aquele anticorpo que caracteriza uma infecção já um pouco mais antiga e que vai, na verdade, ser a nossa memória imunológica. Então, tudo que nós queremos no combate ao coronavírus é que nós tenhamos essa resposta de anticorpos neutralizantes de uma maneira duradoura e numa quantidade suficiente para o controle e a prevenção da infecção. Mas aqui nós temos algumas perguntas, sobretudo nessa questão que está muito debatida, que é o tal passaporte da imunidade, que é uma coisa assim muito discutível, né, e temerária querer carimbar as pessoas com o tal passaporte. Então, uma primeira pergunta a presença de anticorpos, ele é sinal de uma proteção definitiva? A resposta é que não. Nós podemos ter anticorpos, sim, as pessoas têm, mas nós não estamos seguros se esses anticorpos são suficientes para controlar ou mesmo curar a infecção. Eu vou lembrar o caso do HIV, da AIDS, que é uma doença que é diagnosticada por meio de sorologia. Nós mandamos quantificar os anticorpos contra o HIV e fazemos, assim, o diagnóstico de uma maneira muito simples. E esses anticorpos não garantem a cura da AIDS. E nós não sabemos como é que vai evoluir essas infecções por coronavírus. Uma segunda pergunta. Quem tem esses anticorpos vai continuar sempre protegido? Esses anticorpos duram para sempre? A resposta é, olha, geralmente, quando nós produzimos anticorpos para os diversos tipos de infecção, a imunidade é duradoura sim, ela pode durar meses, anos, às vezes para o resto da vida. Mas o conceito mais prudente é nós termos que os anticorpos são produzidos, a imunidade é produzida, ela é duradoura, ela dura bastante, mas não é eterna. Como nós ainda estamos aprendendo sobre o COVID, nós ainda não podemos afirmar que esses anticorpos vão durar para sempre. Então, nós temos que ter muito cuidado na interpretação de exames sorológicos positivos. E já adianto também que ninguém está autorizado a emitir passaporte de imunidade, falar para as pessoas que, olha, você tem anticorpo, agora você está protegido, você pode se expor à vontade. Então, isso é temerário, é expor as pessoas a risco. O que dá para afirmar, olha, é que você já teve contato com o coronavírus, produziu anticorpos, e vamos aguardar mais tempo
até que a ciência caminhe e determine a quantidade de anticorpos que é considerada segura e quanto tempo eles duram. Por fim, tem uma outra pergunta, se nós detectarmos anticorpos contra o coronavírus, esses anticorpos vão conferir proteção para todos os tipos, todas as cepas do vírus? Veja, o corona, ele tem algumas variações genéticas dele. O vírus, assim, eles são todos muito semelhantes. Esse que está nos causando todo esse problema de saúde pública, ele tem algumas variações genéticas, sim, mas, da mesma maneira, nós ainda não podemos afirmar que encontrar um anticorpo no sangue das pessoas significa que ela possa viajar para qualquer lugar do mundo que ela vai estar protegida contra todas as cepas de corona. Isso também é outro ponto falso, né? Ou seja, em resumo, quem já teve contato com vírus e já produziu anticorpos, ok, isso pode vir a ser uma boa notícia, mas nós ainda temos que esperar o desenvolvimento dos estudos clínicos para determinar qual é a quantidade de anticorpos necessária para proteger ou resolver uma infecção e quanto tempo duram esses anticorpos no nosso organismo. Tem um último ponto que eu gostaria de manifestar, que é a perspectiva do desenvolvimento de produtos do sangue, do plasma das pessoas convalescentes. Ou seja, existe uma proposta de tratar pacientes com soro plasma de pessoas que já tiveram coronavírus, na tentativa de melhorar as condições clínicas e o prognóstico das pessoas doentes. Então, esses estudos estão em desenvolvimento. Nós ainda não somos capazes de determinar a eficácia e a segurança desse tipo de conduta. Então, vamos aguardar os resultados. E um segundo ponto é que existem indústrias farmacêuticas especializadas na produção de medicamentos derivados do plasma humano. Então, existe um esforço mundial de várias indústrias farmacêuticas fora do Brasil, que elas montaram um consórcio, né? Ou seja, grupos delas e outras de uma maneira independente, individual, elas já estão coletando plasma de pessoas convalescentes e estão procurando purificar esses anticorpos, né? Determinar o nível de anticorpos neutralizadores e já começar a testar esses anticorpos purificados de uma maneira a ver a sua eficácia e segurança. Então, essa é uma boa notícia, a iniciativa já foi tomada, e nós esperamos aí que nos próximos 6 meses, ou seja, até lá para outubro, novembro de 2020, nós já tenhamos os resultados desses estudos clínicos testando os anticorpos neutralizantes purificados de pessoas convalescentes, ou seja, uma maneira até mais segura do que utilizar plasma bruto de uma pessoa para outra. Então, são essas as perspectivas que nós temos com relação à parte de imunidade, anticorpos e perspectivas de novos medicamentos. Então, a perspectiva de novos medicamentos é boa. Contudo, essa história do passaporte da imunidade, por favor, esqueçam disso. Isso não é uma coisa segura, é uma interpretação política de fatos científicos e uma interpretação política inadequada. Obrigado.